Olá, olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está acessando o meu vídeo, mas que Deus te abençoe abundantemente onde quer que você esteja me acompanhando neste momento. Eu quero pedir você que faça sua inscrição aqui no canal, nós estamos pertinho aí de conseguir 1000 inscritos. Faça sua inscrição aí, ajude o canal a atingir aí uma numeração maior de inscritos. Continuamos com o nosso objetivo aqui, comentando a lição de Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 7. Uma vinhetinha rapidinho, é só uma vinheta mesmo e a gente continua na sequência. Provavelmente você vai ouvir algum barulho de alguns bichos aí no fundo, de pássaros, de cachorro. Eu estou gravando à tarde aqui na minha casa. Normalmente eu gravo à noite, quando é mais silêncio, mais tranquilo, mas dessa vez não teve como. Eu moro numa chácara, basicamente na área rural, aos arredores aqui da minha cidade, então esse tipo de barulho aí durante os dias é muito comum. Mas vamos lá, continuando o nosso propósito aqui, pontuando o que eu achei de mais importante na lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição importantíssima, continuando aí estudando Carta de Paulo aos Efésios. O texto áureo de hoje é Efésios capítulo 2 e o versículo 14, que diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ao morrer na cruz, Jesus desfez a barreira de separação que havia entre os homens e o seu Criador, o Deus Criador dos céus e da terra. O assunto que nós estaremos abordando hoje, baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo 19, é o que nós estaremos estudando. Então vamos caminhar aí os próximos minutos, pontuando algumas coisas dentro desse assunto importante, quando nós vemos que Deus reconciliou-nos com Ele mesmo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Por meio dessa obra é que nós alcançamos a reconciliação. A barreira que nos dividia entre nós e Deus agora foi derribada com a morte de Jesus Cristo. Na lição anterior nós vimos o tão terrível estado que estávamos, principalmente nós, os gentios, em relação às promessas de bênção e de salvação vindas de Deus. Agora nós estaremos estudando aqui o que isso nos proporcionou de bênçãos a nós, como Paulo diz em outro texto, nas regiões celestiais. Então analisaremos o nosso quadro desolador de antes, agora, diante do que Paulo escreveu, usando essa expressão, então, adversativa no versículo de número 13, mas agora, para indicar, então, que algo aconteceu, algo alterou a situação, algo mudou. Nessa lição, nós vamos estudar os desdobramentos, então, dessa mudança. O que aconteceu? Algo mudou, algo trouxe uma nova perspectiva, algo trouxe diferença nesse relacionamento. Nós vamos começar aqui, Cristo desfazendo as inimizades entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Aquele problema lá do povo judeu, por ser nação escolhida até então, ele se sentia um povo exclusivo de Deus e não dava abertura para que outros povos então pudessem entrar. Isso do ponto de vista assim religioso, bem radical. E isso Paulo descreve no versículo 14 e também no versículo 15 do capítulo 2 da sua carta aos Efésios. Analisando então, acompanhando essa linguagem de Paulo sobre barreira, muro de separação,
A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Era bem radical assim. Você já deve ter acompanhado o que acontece em algumas cidades onde são divididas com muro. Por exemplo, duas nações divididas com uma grande muralha e pessoas da mesma família foram impedidas de ver umas às outras, como é, por exemplo, a questão lá da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Imagina você ser dividido por uma muralha, sendo impedido de ver os seus entes queridos. Era basicamente isso que acontecia lá com o radicalismo religioso dos judeus. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada então essa parede de separação que estava no meio. É o versículo 14 que eu já citei aqui no texto áureo. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, nós somos então admitidos como filhos amados, como membros de uma mesma família, quer judeus, quer gentios. Fazemos parte de um mesmo povo, povo chamado igreja, formada pela cruz de Cristo. E agora então somos ambos, judeus e gentios, membros da mesma família de Deus. Somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Não importa mais a cor, não importa mais a nacionalidade, não importa mais a raça. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Isto é, obviamente, todo aquele que reconhece a Jesus como seu Salvador. O apóstolo Paulo declara então que em Cristo esta barreira foi derribada. No versículo 15, Paulo diz: na sua carne desfez a inimizade, isso na carne de Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Vamos entender isso aqui. 3 visões ou 3 partes da lei, para compreendermos melhor isto aqui. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei moral tem a ver com um padrão de conduta, tem a ver com valores éticos e não tem fim de salvação. Já a lei cerimonial, citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, tipos de comida, bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Já a lei civil tinha a ver com o cidadão israelita propriamente dito. Assim, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios tem a ver com a revogação da lei dos mandamentos. Mas como entender isso? Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar, senão para fazê-la cumprir. Desse modo, nós entendemos então que a revogação aqui dita por Paulo tem a ver com a lei cerimonial, que resultava na separação entre judeus e gentios. É aqui que está o X da questão. A única parte da lei que fazia com que os judeus se sentissem radicais e que gerava essa separação entre judeus e gentios é exatamente os pontos cerimoniais da lei. Então, nesse sentido, Cristo oferecendo-se a Deus, sendo tanto o oficiante como a própria oferta nesse cerimonial de sacrifício, ele aboliu consequentemente toda a ordenança ritualística de cerimônias. A inimizade então foi desfeita. É por isso que nele não há mais necessidade de circuncisão física, de sacrifícios físicos. Não há mais restrições que haviam na lei a respeito do que se deve comer ou não comer. É óbvio que nós estamos falando aqui de coisas que não geram nenhuma dificuldade para a saúde das pessoas,
mas eu estou falando das questões dos animais que não têm nenhum problema para a saúde da natureza humana, a questão das festas, a questão da lua nova e, tão polemicamente como é, a questão também do sábado. Nele, em Jesus, todas essas questões foram abolidas, porque automaticamente ele se tornou o nosso sacrifício, ele se tornou o nosso descanso, ele se tornou toda a nossa referência de comemoração festiva. Assim, toda barreira de separação foi desfeita em Cristo Jesus. O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que a obra expiatória de Cristo na cruz retirou a barreira que existia entre os povos, aboliu as ordenanças que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. Agora nele não há mais judeu nem grego, nele somos todos membros de uma mesma família. O tópico 2 da lição, pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação de Cristo na cruz do Calvário, a paz foi proclamada de ambos os povos, tanto judeus quanto gentios. Na passagem que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo ressalta que esta paz foi conferida por meio do sacrifício de Cristo na cruz. A sua morte desfez toda a inimizade com Deus e também com os homens. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação muito mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, ele é a própria paz, ele é literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a própria paz. É por isso que a nossa paz não depende das circunstâncias que estão à nossa volta. Uma vez que Cristo habita em nós, ele é a nossa própria paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dois povos, um novo homem, fazendo com que vivam em paz, tanto judeus quanto gentios. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foram desfeitas, a etnia e a classe social, as raças desapareceram. Todos agora passam a ser considerados filhos. Que coisa extraordinária! O que você precisa guardar desse tópico 2 é que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem a paz com Deus e uns com os outros. Terceiro tópico da lição, pela cruz reconciliados com Deus num corpo, destacamos que ser condenado à morte de cruz era algo terrível, algo vergonhoso, um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por chicote de várias pontas de couro, acompanhado de chumbo ou de ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar a própria cruz pelas vias públicas. Isso era razão de muita vergonha. É por isso que a cruz era escândalo para os judeus e também uma loucura para os gentios. Paulo fala disso na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, a sua primeira carta. Foi o sacrifício vicário de Jesus enfrentando estas coisas na cruz e, consequentemente, a sua vitória sobre a morte que possibilitou esta reconciliação com Deus. Por nós mesmos, não havia nada em nós capaz de derribar as barreiras de separação, mas ele foi capaz, pela sua morte na cruz, todo o sofrimento, de trazer então a reconciliação entre nós e o nosso Criador.
É por isso que a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Onde havia uma inimizade, agora a barreira de separação foi derribada ao chão e houve reconciliação. Antes separados, agora reconciliados. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos. Eu falei na lição anterior que, de alguma maneira, se os judeus tivessem reconhecido imediatamente Jesus como o Messias, Deus providenciaria uma forma desta mensagem ser repassada também aos gentios, porque o propósito da morte de Jesus nunca foi local, nacional. O propósito da morte de Jesus sempre foi universal para todos os homens, tanto judeus quanto gentios. A ênfase recai sobre a inimizade existente tanto na vertical quanto na horizontal. Na vertical apontava para a inimizade entre Deus e os homens. Na horizontal apontava para a inimizade entre judeus e gentios. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados na cruz do Calvário, porque a sua salvação foi repassada a todos os homens. A mensagem dessa salvação, a mensagem desse Cristo que liberta, que salva, foi passado a todos os homens. Então, guarde isso. A cruz de Cristo desfez a inimizade tanto entre Deus e os homens, quanto também entre homens, de homens para homens. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. É isto que você precisa guardar aqui nesse terceiro tópico. Finalizando, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Todo o nosso sacrifício, todas as questões cerimoniais agora estão em Cristo Jesus. Basta nós olharmos para Ele, seguirmos o nosso Mestre, que todas as questões estarão resolvidas aí. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal.